tudo bem? Vamos dar continuidade à leitura do livro Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Vamos entrar no capítulo 5, Entendendo a Religião. Certa ocasião, andava Jesus pelos campos de trigo em um dia de sabá. Com fome, seus discípulos começaram a arrancar espigas e as comê-las. Vendo isso, os fariseus lhe disseram: Olha, teus discípulos fazem o que não é permitido fazer no sabá. Ele, porém, lhe disse: Não lestes o que fez Davi? Quando teve fome, os que o acompanhavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães sagrados? Ora, nem a ele, nem aos que estavam com ele era permitido comer os pães reservados apenas aos sacerdotes. Ou não lestes na lei que, no sabá, os sacerdotes em serviço no templo violam o sabá sem se fazerem culpados? Pois eu vos digo, quem está aqui é maior do que o templo. Se compreendesses o que significa, quero misericórdia e não sacrifícios, não condenareis os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sabá. Mateus capítulo 12, e verso 1 a 8. Jesus acreditava que a religião tinha sido feita para as pessoas e não as pessoas para a religião. Embora tivesse violado a lei judaica ao fazer o que fez no dia santo do sabá, Jesus o fez assim mesmo. Jesus disse coisas como: é lícito fazer o bem ou o mal no sabá? Salvar uma vida ou matar? Com frequência, ele enfrentava aquelas cujas maneiras de pensar se tornara rígida e que haviam perdido de vista o objetivo da religião. À medida que amadurecemos, começamos a perceber que as regras existem como diretrizes para facilitar o relacionamento entre as pessoas. Jesus colocou a prática espiritual da misericórdia acima do sacrifício, o que se assemelha bastante ao que os psicólogos dizem a respeito da evolução moral. A misericórdia sempre leva em conta a outra pessoa. O sacrifício pode às vezes ser apenas para nós mesmos. Rituais religiosos. Fazei isto para vós, lembrardes de mim. Passagem escrita em 1 Coríntios capítulo 11, verso 24. Catherine e Brandon procuravam o aconselhamento conjugal para melhorar o casamento. Eles sabiam que se amavam e tinham orgulho da maneira como os filhos estavam crescendo, mas achavam que as coisas poderiam ser melhores entre eles. Catherine vinha de uma família que costumava se expressar emocionalmente e estava acostumada a demonstrações de afeto e de raiva. A família de Brandon era muito mais reservada. Para ele, o que falamos tem pouco valor, o que conta são as nossas ações. Muitas vezes, Catherine tentava fazer com que Brandon expressasse seus sentimentos, para que ela pudesse sentir-se amada. Brandon, porém, achava que a melhor forma de demonstrar amor era através de seus atos. Às vezes, eu preciso saber como você se sente, insistia Catherine. Eu me casei com você? Não casei? Brandon respondia: Por que você acha que fiz isso? Durante a terapia, descobrimos um ritual interessante para ajudar o casamento deles. Se ele queria demonstrar seu sentimento através das ações, precisava agir de uma maneira que tivesse significado para Catherine. Ele sabia quando ela estava triste, mas com frequência não tinha a menor ideia do que fazer para ajudá-la. Conversando, descobrimos o ritual do abraço carinhoso. O abraço não tinha intenção de transmitir um desejo sexual ou evitar uma conversa. O objetivo era simplesmente enviar para Catherine a mensagem de que Brandon o amava. Depois de um tempo, Catherine e Brandon disseram que o abraço carinhoso se tornara um importante ritual capaz de ajudá-los a atravessar momentos difíceis. Às vezes, eles não sabiam como exprimir
por meio de palavras, o que estavam sentindo. E era nessas ocasiões que o abraço conseguia expressar a ligação significativa que ambos desejavam. Assim, como a intenção de Jesus era que os rituais fossem usados para que nos lembrássemos de Deus, nós também podemos utilizá-los para manter vivo na mente o amor que sentimos um pelo outro. O ritual é uma ação concreta que simboliza uma realidade espiritual. Jesus acreditava que os rituais religiosos eram positivos quando usados para nos lembrar que temos um relacionamento com Deus e com os outros. Mesmo nos momentos em que isso é difícil, temos tendência ao esquecimento e muitas vezes realizamos os rituais de forma puramente mecânica, esvaziando-os do conteúdo. Jesus sabia que todos temos momentos em que precisamos de algo palpável, que nos faça lembrar o valor dos nossos relacionamentos. Às vezes, precisamos de demonstrações físicas de que o amor existe, e os rituais concretos podem exercer essa função. Os rituais religiosos podem ser positivos, desde que nos lembremos do seu objetivo. Princípio espiritual. Os rituais nos ajudam a lembrar o amor. As coisas ficam mais cinzas à medida que crescemos. Com muitas parábolas como esta, Jesus anunciava-lhes a palavra segundo podiam entender. Passagem escrita em Marcos capítulo 4 e 33. Os pais de Jonathan se divorciaram quando ele era pequeno, e o menino passou a ver o pai apenas nos fins de semana. Ele se lembra de ficar sentado ao lado de fora da casa da mãe, esperando que o pai viesse buscá-lo. Sempre sofria quando o pai se atrasava. A mãe dificultava as coisas ao fazer comentários como: "Bem, acho que o seu pai tem coisas mais importantes para fazer do que estar com o próprio filho." Jonathan detestava a sensação de sentir que não era importante para o pai. Na sua mente de criança, a equação era muito simples. Se ele me amasse, estaria aqui na hora combinada. Hoje em dia, Jonathan insiste em ser pontual. Ele faz o possível para não se atrasar e espera que as outras pessoas os respeitem da mesma maneira. Jonathan passou a acreditar que o atraso encerra um único significado na vida, de que a pessoa atrasada não tem consideração pela outra. A exatidão de Jonathan com relação ao tempo estendeu-se para outras questões de sua vida. O fato de as pessoas serem precisas a respeito dos fatos, de sempre dizerem a verdade e manterem as promessas que fazem, por mais insignificante que sejam, indica que se elas os consideram importante ou não. Jonathan já rompeu amizades devido a incidentes que envolveram qualquer falha nessa área. Ele exige precisão de seus amigos, porque esta é a única maneira que ele tem de saber se eles dão valor a ele. Infelizmente, Jonathan não compreendeu que respeitar o tempo do outro, dizer a verdade e manter as promessas são apenas símbolos, e não a prova do quanto valorizamos as outras pessoas. Existem muitas razões pelas quais podemos deixar de ser precisos com o nosso tempo, palavras ou ações. Devido ao que sofreu na infância, porém, Jonathan é rígido nessas questões. Por isso perdeu vários relacionamentos e continua a ficar desnecessariamente magoado por interpretar a pontualidade como símbolo de desprezo e desrespeito. Jonathan coloca em atos concretos um significado que eles não têm necessariamente. A intenção de Jesus era que o simbolismo dos gestos e atitudes fosse uma coisa positiva, capaz de melhorar os relacionamentos, e não que pudesse ser usado para destruí-los. Jesus acreditava que o simbolismo religioso era útil para pessoas de todos os níveis de educação e inteligência. Ele sempre falava por meio de parábolas,
para que as pessoas pudessem entender o significado dos seus sentimentos, fornecer às pessoas imagens concretas com as quais elas pudessem se identificar, as ajudava a compreender princípios espirituais mais abstratos. Jesus era um exímio contador de histórias porque conhecia o poder do simbolismo na comunicação das ideias. No próximo vídeo estaremos dando continuidade à leitura do livro Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Entre no meu canal, se inscreva, curta, compartilhe. Me ajude a chegar a 1000 inscritos.